Fala galera do nono ano, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Eu, professor Doritos, venho trazer para vocês mais uma aula de educação física muito legal para praticar aí na sua casa. Isso mesmo. Hoje falaremos da parte teórica de um esporte muito legal que é o skate, um esporte muito praticado aí no mundo. Além da parte teórica sobre o skate, nós vamos falar também sobre alguns desafios na parte prática que eu vou propor para vocês, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula. Pessoal, para a gente falar sobre o skate, nós precisamos ir lá no início do skate, onde ele foi inventado. Isso mesmo. O skate, na verdade, o nome real do skate é skateboard, que significa patins numa prancha. Então, o início de skate é exatamente isso. Desmontar um patins e montar ele em uma prancha. Mas no Brasil ele ficou conhecido como skate e assim é o nome que a gente chama aqui e vai chamar nessa aula. Galera, não se sabe ao certo realmente quando o skate surgiu, não se tem uma data definida para isso. Se sabe que no início da metade do século XX, mais ou menos, nos Estados Unidos, começaram a surgir algumas coisas parecidas com os patins que a gente conhece. Eles eram chamados de rollers scooters. E a partir desse material, como patins, acredita-se que ali já foram surgindo indícios do skate. Isso a partir de 1900, mais ou menos. Um pouquinho depois, em 1918, um garoto norte-americano chamado de Doc, o apelido dele era Doc, o nome dele era Heath Ball. Ele desmontou um desses patins, né, que a gente conhece e fixou as suas rodas em um pedaço de madeira. Porém, ele não andava em pé, como os skatistas andam, e sim ajoelhado, remando com as mãos, tá? Então isso é um indício do surgimento do skate, mas não é o surgimento do skate. São modelos que foram surgindo que levaram alguém a desenvolver o skate que a gente conhece. A Califórnia, nos Estados Unidos, é muito conhecida pelos surfistas, né? Tem muitos surfistas na Califórnia. E no final dos anos 50, mais ou menos ali, as ondas da Califórnia começaram a acabar. Não se tinha muitas ondas. E então os surfistas, na falta do esporte que eles praticavam, por não ter ondas, começaram a imitar manobras de surf em umas pranchas que eles tinham, prancha de surf. Eles adaptavam o skate ali, colocavam rodas do skate, do patins, né, e transformavam aquelas pranchas em quase skates. Então aí começou a se surgir o skate no final dos anos 50. E precisamente em 1959, o primeiro skate foi fabricado e comercializado. Então ali no final dos anos 50, esses skatistas tiveram essa ideia de não ficar sem as ondas e surfar no asfalto, né, na pista ali, criaram um objeto ali que eles nem denominaram, nem colocaram nenhum nome, e em 59 foi comercializado em série o roller derby. Então é o primeiro nome que eles sugeriram aí para o skate. Aí nessa época, né, de 1959, esses primeiros skates, os roller derby que surgiram, eles eram feitos com rodas de ferro e era muito liso. Aconteceram muitos acidentes, muitas pessoas se lesionaram. E olha que curiosidade legal. A sociedade norte-americana quis banir o esporte e proibiram as vendas. Eles conseguiram fazer com que fosse proibidas as vendas do skate por muitos acidentes gerados ali em 1959 e no começo dos anos 60. Um pouquinho depois desses acidentes e dessa proibição, em 1963,
o chamado então de surf de calçada, como os norte-americanos chamavam, começou a ser praticado por um número maior de pessoas, porque mudaram algumas coisas ali na roda e tudo mais, então um número maior de pessoas começou a usar. E foi na década de 60 que o skate ganhou força e acabou surgindo até outra modalidade. Mais uma vez, uma reinvenção, né? O skate vem do patins, acabou se adaptando ali no surf, colocaram rodas nas pranchas e tal. E em 1964 aconteceu uma outra seca na Califórnia, as piscinas obrigatoriamente foram esvaziadas, não tinha água para encher piscinas, e os surfistas tiveram uma ideia: essa piscina vazia, a gente pode tentar umas manobras ali. E aí surgiu o skate em lugares fechados, né? Até então ele era praticado nas ruas, mas aí surgiu o skate vertical, que um projeto um pouco diferente, praticado dentro de uma área, que aí foram surgir depois pistas, mas o início foram nas próprias piscinas. Inclusive hoje existem vários campeonatos nos Estados Unidos e até no Brasil dentro de piscinas. Famosos que esvaziam suas piscinas recebem esse campeonato e as pessoas praticam ali. Então, mais um renascimento aí do skate. A primeira evolução do skate foi nos anos 70, que foi a invenção da inclinação do tail invertido por Larry Stevenson, aquele que ganhou o primeiro campeonato. Então ele melhorava o equilíbrio, o skate passou a ficar um pouco mais mole, melhorava o equilíbrio do atleta e também melhorava para ele fazer as manobras. Em 1970 surgiu a grande invenção do skate, que foi o surgimento das rodas de poliuretano, que foi em 1972. Isso revolucionou o skate, porque ele parou de ser tão liso. Tá? Ele já tinha tido uma melhora nas suas rodas, mas ele ainda era muito liso. E em 72 foi quando o skate aí deslanchou, porque ele passou a ser mais seguro. Um outro acontecimento que marcou e fez com que o skate crescesse foi o início do skate moderno, com a criação das modalidades slalom, downhill, freestyle e vertical. Essas 4 modalidades acabaram fazendo com que o skate capturasse pessoas que não gostavam ali do skate na rua e nem do skate nem do surf, e gostavam de um outro tipo de skate de manobras, por exemplo, downhill, descidas gigantes. Então acabou surgindo e acabou capturando pessoas ali que não gostariam de praticar o outro tipo de skate. Nos anos 70 também, muitas pessoas acabaram aproveitando esse boom do skate e criaram os skate parks, lugares particulares, na sua maioria das vezes, até alguns públicos, mas em sua maioria das vezes particulares, onde as pessoas pagavam para ir lá andar de skate, praticar suas manobras e até aprender sobre o skate. Vou falar agora para vocês aqui, vou ler alguns acontecimentos muito marcantes do skate para os skatistas. Foram realizados o primeiro aéreo. Galera, aéreo é aquele salto que o cara sai de uma rampa, vai para outra, muito longe, muito difícil de ser executado. Por Tony Alva, em 1977. O primeiro ollie em pistas, ollie é uma manobra simples, mas em pistas é muito difícil, foi realizado por Alan Gelfand em 1978. E o primeiro looping pelo profissional norte-americano Duane Peters em 1979. Looping, para quem não sabe, é aquele que dá a volta assim, então ele fica de ponta cabeça numa pista. Manobras essas que modernizaram o skate, chamaram a atenção de algumas pessoas que gostam de manobras radicais e acabaram praticando mais por causa dessas manobras. E como desde o começo, né, o skate surgindo, tendo problemas por causa das rodas de ferro, e ele ressurgindo e tudo mais, teve mais uma queda na prática do skate. Vamos lá. Entretanto, devido aos inúmeros acidentes acontecidos nos skate parks, então aqueles parques particulares, e aos altos valores de indenizações que os donos desses parques tinham que pagar para as pessoas, que elas se machucavam lá e não tinha nenhuma segurança, porque o skate é um esporte um pouco arriscado, o risco de lesão é alto. Muitos locais desses fecharam, as pessoas tiveram que fechar os seus próprios estabelecimentos. E a procura diminuiu, caiu, entrou em colapso no mercado de skate. Muitas empresas que fabricavam skates fecharam, faliram. Muitos atletas que já estavam conseguindo ser patrocinados perderam seus patrocínios. Então, no final dessa época, o skate perdeu a sua identidade própria, que era praticado em parques e tudo mais.
e começou a ser uma cultura contra a cultura do skate. Então eles começaram a ser mais rebeldes, um esporte mais rebelde, porque ele não era permitido praticar em qualquer lugar, os parques estavam fechados e os praticantes queriam praticar. Então a gente vai praticar de qualquer jeito, vai praticar na rua, na calçada, e quem tiver problema com isso, a gente se resolve. Então foi mais ou menos isso que os skatistas da época acabaram fazendo, os famosos punks do skate, que acabaram tornando esse esporte muito rebelde, que não é a identidade do rebelde, mas por muitos é visto assim, porque foi o que aconteceu naquela época. Com toda essa rebeldia, nos anos 80, o skate foi caracterizado por uma explosão de rampas de madeira. Tinha rampa de madeira nos Estados Unidos inteiro. Os próprios skatistas construíam as rampas, faça você mesmo, coloque ele na rua e vamos lá, seja o que Deus quiser. Essa era a cultura que eles tiveram na época por conta da crise que teve o skate. Em 1982, Rodney Mullen inventa o ollie no chão. Então ele começa a trazer as manobras que eram feitas nas pistas para a rua, o que influenciaria tanto o freestyle quanto o street, levando à criação de centenas de manobras derivadas. Então, a partir dessa manobra do Rodney, em 1982, várias outras manobras começaram a surgir. Nessa, o street começou a ser praticado em terrenos até então virgens pelo skate, como manobras em corrimãos, paredes, escadas. Lugares que os skatistas não usavam começaram a ser usados, eles começaram a ter ideia de manobras. Em 1984, Stacy Peralta e George Powell lança o primeiro vídeo de uma equipe de skate chamado de The Bones. Um vídeo muito legal e revolucionário no mercado. Esse vídeo acabou mudando a história do skate, principalmente na divulgação, na publicidade dele. Os anos 80 eles foram caracterizados assim por uma mistura daquele punk que queria destruir porque queria praticar o skate e não era permitido, e pela população, pela cultura ali urbana, que queria praticar um esporte legal, um esporte saudável, sem revolução, sem muita briga, sem muita discussão. Então, os punks começaram aos poucos a serem substituídos por essas pessoas que não queriam confusão, mas queriam mostrar que esse esporte era legal, principalmente através do hip hop, e acabaram aí então surgindo mais pessoas, fugindo um pouco desse tema punk, mais tema esporte mesmo. Porém, como no skate, mais uma vez vou falar, tudo é renovação. O skate no final dos anos 80 começou de novo por ter uma crise baixa de procura e ele começou a cair novamente. O esporte parou de ser muito praticado. O que criou a lenda que o skate tem a crise dos 10 anos. A cada 10 anos ele tem um ápice e uma queda. Um ápice e uma queda. Nos anos 90, o skate passa então a ser mais profissional. Nessa década, o skate tomou um rumo realmente profissional. Os equipamentos melhoraram, mais equipamentos de segurança, os skates melhoraram, as pistas de manobras melhoraram, existiram mais manobras, foram se criando mais manobras. Existia uma fome de reconhecimento dos skatistas, eles queriam mostrar para o mundo que era um esporte legal, que não era só, até então, nos Estados Unidos, ali o basquete ou o futebol americano. Tinha o skate também, um esporte legal, eles sentiam essa fome de reconhecimento. Em 1995 foi aí que deu o boom geral no skate, que foi quando a ESPN criou os X Games, e começou a limpar a imagem do skate como rebelde, levando mais para uma imagem profissional mesmo, de um esporte legal, de um esporte que pode ser muito praticado. Porém, o skate brigou para manter a identidade de atitude. Não somos rebeldes, mas nós somos um esporte de atitude. Nós fazemos, se precisar nós montamos rampas, a gente constrói e tudo mais. Os skatistas até hoje gostam de fazer as suas próprias rampas. O Bobby Burnquist, por exemplo, faz na casa dele. Ele mesmo ajuda a fazer, tá? Então, eles queriam mudar essa imagem de rebelde, de briga, de punk, mas queriam manter essa imagem do se precisar, faça você mesmo. Nós somos um esporte que impõe. Mais ou menos aí em 1997, a WCS, World Cup of Skateboarding, se consolidou como circuito mundial. Então aí criou-se alguém que organizava os circuitos mundiais.
E aí o skate começou a tomar forma no mundo, principalmente no Brasil. O Brasil cresceu muito nessa época. Em 1999 é lançado o jogo de videogame Tony Hawk's. Para quem não sabe, Tony Hawk's é o Pelé praticamente do skate. E aí, com esse jogo, ele começou a ser vendido e aí o skate realmente tomou forma através de tudo, até de jogo de videogame. E ele foi o jogo mais vendido no mundo nesse ano de 1999. Nos anos 2000, diferente de todas as viradas de década, desde 50 que a gente viu aqui, o skate não perdeu força, não perdeu credibilidade. Pelo contrário, só cresceu, né? Essa popularizada que demos através de ESPN com X Games ou do jogo de videogame, o skate ficou muito popular e então ele cresceu mesmo. Aconteceram shows ou grandes competições, né, de skates pelos Estados Unidos como X Games, Gravity Game, Tony Hawk Gigantes, entre outros campeonatos. Em 2002, Danny White inventa a mega rampa durante um programa de pay-per-view nos Estados Unidos, levando o skate vertical para patamares nunca vistos antes. Mega rampa, galera, pesquisem aí, é aquela rampa gigante que o cara desce numa velocidade incrível, sobe numa velocidade incrível e vai para o outro lado numa distância incrível. É uma manobra muito difícil, muito arriscada, mas que levou o skate vertical para outro patamar. E com isso os skatistas conseguiram o que eles queriam então, ser vistos pelo mundo e ser reconhecidos pelo mundo, porque eles não conseguiam patrocínios de uma maneira fácil como esportes como o futebol americano conseguiam. Skatistas começaram a participar de publicidade num universo que nem era do skate. Por exemplo, o Omar Hassan fez publicidade para Ford, tem nada a ver com skate. O Bob Burnquist fez para Toyota. Tem exemplos de skatistas aí que fizeram para vários outros tipos de coisas. Então, eles começaram a ser vistos realmente como atletas e com um potencial de publicidade também. Tem skatistas aí que viraram até atores de cinema. Jason Lee, em TV, Steve Berra, entre outros, tá certo? Então eles começaram a ter serviços de uma maneira diferente. Pessoal, eu vou listar aqui para vocês, na minha humilde opinião, os 5 melhores skatistas do mundo. Na minha opinião, o melhor skatista do mundo de todos os tempos é o Tony Hawk, o maior, foi quem também ajudou o skate de uma maneira fora do skate, mas sim em publicidades, em desenvolver o próprio nome do skate. Então, para mim, o Tony Hawk é o maior. O Bob Burnquist é, para mim, o maior brasileiro e muito perto do Tony Hawk, porque revolucionou também o skate fora do skate. Também foi um atleta que em publicidades, em invenção de manobras, mega rampa, ele é um dos melhores. Então ele também, na minha opinião, está ali bem perto do Tony Hawk. Então o Bob Burnquist bem pertinho. O Daniel Way, que é um mais antigo, mas também muito bom. E o Huston, também é muito bom. E eu não posso deixar de falar de John Rodney Mullen, que é um dos criadores, um dos precursores, um dos que trouxeram o skate aí para todo mundo, certo? Então, se eu fosse listar, eu listaria os 5 melhores. Se a gente for falar de manobras de skate, aí quais são as mais simples, as mais fáceis para o iniciante? O ollie é uma das mais simples, é só o skate fazendo essa manobra. O nollie e o fake ollie. São as 3 manobras ali que eu falaria para vocês que são as mais tranquilas, tá, para estar fazendo. Hoje, se você for falar aí de qual país o skate é mais praticado no mundo, é um tema bem difícil assim de se falar, porque não tem muito como avaliar. Se a gente for avaliar campeonatos, não está realmente avaliando a utilização do skate. Tem pessoas no Brasil, por exemplo, aqui em Jaú, por exemplo, que usam o skate como meio de transporte. Ele sai da casa dele, para ir para a escola ele vai de skate, para ir para o trabalho ele vai de skate. Então assim, isso é uma prática de skate, então isso tem que ser levado em conta. Então não dá para considerar somente os campeonatos de skate. Se a gente for falar de pesquisas feitas, o Brasil hoje passou os Estados Unidos em número de praticantes de skate. O Brasil hoje tem 8,5 milhões de skatistas. Esse número é real? Esse número é um número verdadeiro? Não sei falar.
Como eu disse, não tem como precisar. Nas pesquisas que nós temos, sim, hoje o Brasil é o país onde o skate é mais praticado no mundo. Mas eu acredito que os Estados Unidos e o Brasil eles são muito parelhos em relação a isso. Se a gente for falar aí dos skatistas brasileiros mais conhecidos no mundo, ou mais reconhecidos aqui no Brasil, eu vou listar alguns para vocês aí. Primeiro eu quero listar a Letícia Buffoni, uma skatista feminina que ganhou muitos campeonatos já, vem ganhando campeonatos e ela é top 3 feminino no mundo hoje, fácil, anda muito a Letícia. E agora falando dos skatistas masculinos que já participam de campeonatos há mais tempo, né? O skate feminino veio surgindo há pouco tempo, nós temos que falar com certeza de Bob Burnquist, que é o maior brasileiro da história, para mim, junto com Tony Hawk ali, o maior mundial da história. Além dele, Sandro Dias, o mineirinho, com manobras muito radicais, ele arrisca muito. O Sandro Dias tem várias histórias de que o skate é assim, você vai para uma bateria, então você faz as manobras dentro do seu tempo e tem uma nota sobre elas. Se você não arrisca tanto, a sua nota fica ali numa média normal, mas você também não perde porque você não erra. Se você arrisca e acerta, Bob Burnquist faz isso com muita maestria, sua nota é sempre alta porque você arrisca. Mas o arriscar torna o skatista, mesmo se errar, melhor do que os que não arriscam, porque ele tentou algo diferente. O Sandro Dias tem muito isso. Ele pode estar ali em primeiro, precisando só fazer uma média, não tem essa. Ele vai para a última bateria tentando fazer a melhor manobra. E nessa ele já perdeu campeonatos por isso. Infelizmente é um risco que ele corre. Mas eu gosto muito desse estilo do tentar, do arriscar. Eu acho que a vida é feita disso. E o Sandro mostra para isso. O nosso conhecido como mineirinho. Além deles, Luan de Oliveira, Sérgio Fortunato também, que é um skatista bem antigo. São os skatistas aí que eu listaria, os 5 brasileiros, para mim, os mais reconhecidos aí. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falamos um pouquinho aí sobre um esporte que eu gosto muito particularmente. Não pratico, já tentei, já caí várias vezes, nunca consegui fazer nenhum ollie, que é a manobra mais simples. Mas eu adoro assistir os X Games, assistir campeonatos de skate. É um esporte que eu gosto, é um esporte que eu acho muito legal quem consegue fazer. Se você consegue, me mande sua experiência com skate, se você sabe fazer alguma manobra, porque eu acho muito legal. É um esporte que eu gostaria de conseguir, quem sabe aí futuramente tentar mais um pouco. É um esporte que eu valorizo muito, tá? É um esporte que tem muitos princípios bons. Teve aquela fase rebelde que a gente citou aqui, uma fase que não é legal, mas ele tem um princípio que eu gosto muito, que é o do faça você mesmo. Essa atitude de quero fazer, não vou prejudicar ninguém, vou fazer. Quero fazer, eu vou fazer. Então acho muito legal isso no skate, é um esporte que eu valorizo muito. Pessoal, essa aula aqui, ela vale nota, e a nota dela vai ser agora. É um desafio que eu vou propor para vocês aí. Vocês vão fazer um treino de 1 minuto de alta intensidade. Galera, como eu disse na última aula, essa aula também vale pontos, que vai ser somado aí à sua média. Ela vai valer de 0 a 10 também, como a última. Quem não fez ainda, vou liberar de novo, façam, vou mandar uma lista aí para quem não fez. Serão 2 tipos de avaliação nessa aula. São 5 perguntas que eu vou colocar aqui sobre essa aula de skate, você responda, cada uma vai estar valendo 1 ponto. Se você acertar todas 5 pontos. E eu vou dar 5 pontos de bandeja aí para quem fizer o desafio da cadeirinha, que eu vou estar postando aqui. Tá certo? Galerinha, vou propor para vocês agora um desafio para ver quem está com a parte física muscular muito boa, muito preparada. Esse desafio chama-se cadeirinha. Isso mesmo. Você vai encostar as suas costas em uma parede e vai agachar e ficar o tempo que você aguentar, como se estivesse sentado em uma cadeira. Tá certo? Vai sentir que a perna vai tremer barriga, vai começar a cansar. Quero ver quem consegue ficar por mais tempo aí na cadeirinha. Façam, mandem pro tio Doritos. Vamos lá! Galera, é isso. Falamos sobre o skate, fizemos o desafio aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido com essa aula. Façam o desafio, mandem para mim, gravem aí, mandem para mim. Lembrando que eu quero que mande pela plataforma todas as respostas, tá certo? Mais fácil para o meu controle. Beleza? Valeu, um beijo em todos e até a próxima.